A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos uma reflexão da Palavra de Deus. Amém? E que o Espírito Santo nos ajude a compreender os mistérios da Palavra de Deus nessa noite. O texto que nós vamos estar lendo é Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E o interessante aqui é que o tema do título da Bíblia de Lucas capítulo 7, 36 deveria, entre aspas, deveria ser: Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. Que aqui Jesus não aparece como o principal, como o tema principal do título do texto. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, não é? Mas vamos ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Nos diz no versículo 36 de Lucas 7: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus jantar com o fariseu na sua casa. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Versículo 37: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, o texto faz questão de dizer pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela se preparou e levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, cheio de perfume, para ungir Jesus. E estando por detrás aos pés do Senhor, chorava muito, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Antes de prosseguir a leitura do texto, aqui fica uma pergunta: por que essa mulher pecadora fizera isto? Vamos lá. Primeiro que eu acredito desta forma, que ela ficou sabendo que o Cristo, o Salvador de Israel, o Messias de Israel, estaria jantando na casa do fariseu. Ela percebeu e viu a oportunidade de conhecê-lo de perto. Mas também ela foi ali como pecadora para ser redimida por Cristo dos seus pecados. E também ela creu, ela viu em Cristo a glória de Deus. Ela viu em Cristo a salvação, não vou dizer a possibilidade, mas ela viu em Cristo a salvação. Então, quando a gente olha esse texto com essas características, nesses princípios, a gente percebe no texto que ela estava arrependida, e a gente percebe que ela foi até ele porque ela creu que ele poderia salvá-la, perdoá-la dos seus pecados e abençoar a sua vida. Bom, por outro lado, nós temos aqui um homem chamado fariseu, que, na minha concepção, convidou Jesus só para observá-lo. Ele não estava arrependido dos seus pecados. O texto vai revelar isso daqui a pouco. E, na verdade, a personalidade ou os motivos pelos quais o fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa, a gente percebe, dando continuidade na leitura do texto, que ele não estava preocupado com a sua salvação, mas estava preocupado com o pecado daquela mulher. Interessante isso. Vamos observar, leiamos o versículo 39.
Ao ver isto, o fariseu, ao ver a mulher chorando aos pés de Cristo, derramando lágrimas aos seus pés, enxugando com o seu cabelo, jogando perfume sobre o corpo de Cristo. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo. Ele não falou, ele disse para si, dentro dele: se Jesus, se este, que é Cristo, fora profeta, ou seja, ele bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Então, a preocupação do fariseu ao convidar Jesus para jantar na sua casa não foi para glorificar a Deus e nem foi para honrar Jesus, mas para observar o seu comportamento, para julgar, analisar a mensagem de Cristo, para ver se estava dentro do texto e contexto da sua teologia, da sua teoria. Vamos continuar lendo o texto para você ver. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Então, dentro da concepção do fariseu, Jesus agora vai responder, já que o fariseu acusa a mulher de estar aos pés de Cristo, de pecadora, e julga e condena, e também julga e condena Cristo, dizendo que ele não era o profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher. Então veja bem, o fariseu, ele está aqui na condição de juiz, e não de ouvinte da palavra de Deus. Ele está aqui ouvindo e vendo as atitudes de Cristo para julgá-lo. E veja a resposta de Jesus. Antes de completar a leitura do texto, eu percebo que o fariseu convidou Jesus ali para julgá-lo e analisar e jogar teologicamente, analisar a sua pregação, julgar e condenar. Vamos lá. Então vamos ver o que Jesus fala para ele. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa, aqui Jesus já chama ele por nome, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, aqui está falando do pecado, dívida. E o outro 50. 500 e o outro 50. Diferença de 0, né? Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes, ambos foram perdoados. O credor de 500 e o credor de 50. Vamos colocar 500 reais e o outro 50 reais. Ambos foram perdoados. Qual deles, portanto, o amará mais? Tipo assim, se eu tenho 500 reais para receber de uma pessoa e 50 do outro, eu perdoei os dois. A pergunta é: qual dos dois eu amo mais? É aquele que me devia 500 reais. Porque eu perdoei o de 50, tanto quanto perdoei o de 500, perdoei o de 500, o que me devia 500, como perdoei o que me devia 50. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou a dívida de 500, né? Replicou: julgaste bem. Jesus concordou com ele: você está certo. Se você perdoou quem te devia 500, é porque você amou ele mais. Ou seja, se alguém que pecou muito, e o outro pecou menos, e Deus perdoou os dois por igual, quem é que Deus amou mais?
perdoou mais? Aquele a quem mais tinha pecado. Essa é a matemática cristã, de Cristo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa. Aqui Jesus agora, tudo que o fariseu fez, julgando e condenando, agora que Cristo vem tratar com ele. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés. Não é? Você não me deu uma bacia com água para lavar os meus pés. Esta mulher, porém, lavou os meus pés com lágrimas, porque não tinha água, não foi oferecido água para ela. E os enxugou com os seus cabelos. Quer dizer, em vez do fariseu pegar uma bacia de água, colocar lá nos pés de Cristo e falar para a mulher: não, eu não sei o que está acontecendo com a senhora, mas você quer lavar os pés de Cristo, do meu convidado? Está aqui a bacia com água e está aqui uma toalha para você lavar os pés dele e enxugar. Ou seja, ele em nenhum momento preocupou em lavar os pés de Cristo. Em nenhum momento ele se preocupou em fazer essa cortesia. Não era só tradição em Israel. Quando existia calçado fechado, todo mundo usava sandália e transpirava muito os pés. Não era só um costume, era limpeza mesmo. (45) Não me deste ósculo, quer dizer, beijo. Você não me beijou, não me deu água para me lavar os pés. Jesus nem diz para ele: você não me lavou os pés. Não, você não me deu água. Jesus não cobrou dele que lavasse os pés de Cristo, mas cobrou dele: você não me deu água para me lavar meus pés. Não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei em sua casa, não cessa de me beijar os pés. Glória a Deus. Que maravilha. Quer dizer, e os pés de Cristo, obviamente, estavam suados. Mas aquela mulher não olha para a natureza, o suor dos pés de Cristo. Ela não está preocupada com isso. A essência do relacionamento daquela mulher com Cristo ali era o pecado dela e a glória de Deus, o Deus presente. A preocupação dela era remir a sua alma dos pecados, porque ela estava aos pés do Salvador. Esse detalhe de se os pés estão suados ou se os pés estavam sujos, isso é de menos. Ela não está preocupada com isso. Ela lava os pés dele com lágrimas. Sim, os pés de Cristo, no entendimento humano, ele não estava lavado. Ele havia se deslocado de algum lugar, andando com a sua sandália. Por mais que Jesus tivesse tomado banho de uma esquina na outra, de sandália, já dá para pegar uma poeirinha, não dá? Você concorda comigo? Já dava para sujar um pouquinho. Agora no Brasil, aqui em Goianésia, agora ontem eu saí do banheiro e calcei a sandália. Eu não observei qual da sandália que estava limpa. E eu calcei uma que estava suja. Eu saí do banheiro, quer dizer, eu já calcei uma sandália que estava empoeirada. Resultado? Eu sujei meu pé. Trazendo esse fato, fazendo a conjectura do fato da Bíblia, o fato bíblico, com o fato da minha vida. Quer dizer, se alguém fosse lavar os meus pés, ou beijar os meus pés, obviamente ia beijar um pé sujo,
que eu acabei de sair do banheiro. Então eu estou tentando te convencer que os pés de Cristo estavam realmente transpirado, ou suado. E aquela mulher não está preocupada com as coisas materiais, terrenas, suor, pé sujo. A alma dela, o coração dela estava na sua salvação e na santidade do Cristo. Ela não estava preocupada com essas coisas. O fariseu estava preocupado com tudo, menos cuidar de fazer uma boa recepção de Jesus, para Jesus. Não me deste ósculo, quer dizer, beijo, né? Que eu usava muito beijo, né? Beijo mesmo, beijo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Trazendo isso para a nossa realidade, eu fico imaginando o quanto nós, seres humanos, essa geração, nós somos bem diferentes dessa época. Bem diferente. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele o seguinte: ela está salva e você não. Pesado. Ela está salva por causa das suas atitudes, dos seus arrependimentos, porque tudo que ela estava fazendo é porque ela estava arrependida e porque ela creu em Cristo, não é? Como o Senhor da sua vida. 48. Então disse a mulher, disse Jesus à mulher, perdoados são os teus pecados. 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quer dizer, os caras eram mestre, estudioso da Bíblia, pregador da Bíblia e não conhecia Jesus. Entendeu? Versículo 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que às vezes nós preocupamos muito com a vida dos outros. Meu Deus do céu! Talvez essa mensagem não seja para você hoje, ou talvez seja para você passar ou repassar para alguém. Mas o ser humano preocupa tanto com a vida do outro, que é o caso do fariseu, preocupa tanto com a vida do outro, com o pecado do outro, que ele vai para o inferno e quem estava no pecado vai para o céu. Observa que essa mulher, foi Jesus que está dizendo no versículo 50, Lucas 7,50. Ele que diz para a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O fariseu, que achava que estava salvo, não teve a mesma palavra de Cristo. Jesus condena o fariseu, as suas atitudes, e salva a pecadora. Jesus, deixa eu fazer aqui uma conjectura, Jesus manda para o inferno o cara que o convidou para jantar e manda para o céu uma pecadora que não era digna de entrar no seu lar. Então essa pequena palavra para nós refletirmos hoje, nós precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque eu vejo pessoas muito preocupadas e preocupadas com a vida dos outros. E não está preocupado consigo. Então aqui nós temos um grande exemplo da Bíblia Sagrada,
que convidar Jesus para jantar na nossa casa é importante. Fazer um frango para Jesus comer, um frango caipira, é muito importante. Oferecer água com a bacia para Jesus lavar os pés e nós lavarmos os pés de Cristo é muito importante. Faz parte da religiosidade, dos usos e costumes, vamos dizer assim, da tradição, é importante. Dar a oferta é importante, demais da conta, dar o dízimo também é importante. Mas Jesus está nos chamando a atenção essa noite. Você dá o dízimo, você dá a oferta, você me convida para jantar na sua casa. Mas o principal que Ele quer, que é um coração puro, um coração regenerado, um coração quebrantado, arrependido. Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras, mas de fé, um coração arrependido. Então eu concluo aqui essa palavra dizendo para você fazer uma autorreflexão da sua própria vida, refletirmos sobre nós mesmos. Eu tenho feito isso constantemente. Esses dias eu perguntei para mim, perguntei para Deus, como é que eu estou na sua presença? Não quero que os homens falem. Os homens podem me julgar, me condenar, falar mal de mim, pode falar bem, pode... É importante as pessoas falar bem da gente, mas às vezes, quando alguém fala mal da gente, talvez, não vou generalizar, talvez seja mais importante alguém te criticar do que falar bem de você. Porque o verdadeiro amigo é aquele que mostra onde você precisa melhorar. É aquele que chega em você, como Jesus chegou no fariseu e falou: fariseu, você está errado. Jesus foi corajoso, para você está errado. A sua concepção, a sua teoria, a sua maneira de analisar a vida está errado. Então, às vezes, é mais importante alguém verdadeiro fazer, olhando nos seus olhos, fazer uma crítica para você melhorar, do que alguém chegar para você e elogiar. A não ser que o elogio seja um elogio muito sincero. Mas estou falando do elogio hipócrita. Que Deus possa nos abençoar, nos fazer entender e compreender com profundidade o pensamento dele, o desejo do coração dele para nossas vidas. Que nós possamos aprender na prática, colocar em prática a essência do verdadeiro evangelho na nossa vida, no dia a dia. Amém? Então é muito melhor ouvir uma palavra dura de Cristo usando alguém do que um elogio hipócrita, não é? Eu imagino que o fariseu, ele tinha, pelas características que a gente tem lido aqui, era um homem de muitas posses, era um homem de muita grana. E a mulher pecadora, aquela mulher pecadora, pelo que a gente percebe, não era uma mulher muito rica, embora o perfume que ela estava com ele, talvez estivesse guardado, economizado, talvez seria a sua poupança que ela estava ali aplicando em Cristo. Mas o que eu quero dizer para você, não é qualquer pessoa que chamava Jesus para jantar. E eu acredito que também não estava só o fariseu, eu acredito que havia muitas pessoas importantes, não é? Mas fica aqui
para você refletir. Ficou bem claro que o Senhor Jesus, ao conversar com o fariseu, e às vezes nós nos colocamos na condição de juiz para julgar, de juiz para analisar, para condenar. E na verdade o que Cristo quer que nós fazemos é que nós ajudamos essa mulher pecadora, o Simão, o fariseu, poderia partilhar com ela, falar, não, eu vou fazer parte disso, eu vou buscar uma toalha e vou compartilhar, vou fazer parte desse processo de conversão. Que essas lágrimas que essa mulher está derramando aqui, não é lágrimas de outra coisa, se não for lágrimas de arrependimento de pecado. Em vez dele observar o arrependimento dela, ele estava observando o pecado dela. Então nós precisamos de observar o arrependimento das pessoas, o que elas estão oferecendo para Cristo. É isso. Que Deus te abençoe e te dê vitória no nome de Jesus. Vou fazer essa oração agora, abençoando a sua vida, tá bem? Ó Deus Todo-Poderoso, eu apresento a Ti todas as pessoas que estão nos ouvindo. Talvez nós não precisamos dessa palavra para hoje, talvez precisamos de passá-la para alguém, enfim, com amor, com respeito, com carinho, com amor de Deus, é que eu ministrei essa palavra, chamando não só a atenção dos ouvintes, mas a mim mesmo, para mim ter o cuidado, não é? De não julgar, porque a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado, do jeito que você mede, você é medido. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes que estão ouvindo essa palavra, seus familiares, dê a eles livramento, para todos nós, de todos os ataques do inimigo. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está me escutando. Amém. Deus abençoe.